falar sobre sexo após o nascimento dos filhos? Sexo ali depois do parto, ali durante o puerpério, ali durante talvez os primeiros anos dos filhos. É muito normal que as mulheres relatem que durante esse período, logo após o nascimento dos filhos, sintam que houve uma queda na libido, Não sentem tanta vontade de fazer sexo como sentiam antigamente. Às vezes sentem até uma saudade de como era antes, do sexo como era antes, porque hoje elas se sentem, enfim, não têm vontade de fazer diferentes. Às vezes vem uma pressão do marido, Às vezes até essa pressão tá na cabeça da mulher, uma culpa de que ela tem que comparecer, porque senão esse marido ele vai começar a procurar fora, ou de que a relação esfrie. E por parte dos homens também é comum ouvir reclamações do tipo, a minha mulher tá diferente, minha mulher já não me deseja mais, estou me sentindo abandonado, Tudo isso aparece no discurso de muitos homens nessa fase. E todos esses pensamentos, essas questões, elas são muito mais comuns do que a gente possa imaginar. Elas são reais e elas são legítimas. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que reconhecer essa situação como sendo legítima, como sendo algo que a gente precisa falar a respeito, esclarecer e trabalhar. Porque existe muita incompreensão e um entendimento distorcido do que é esse sexo após o nascimento do filho. Então a gente precisa trazer clareza para um paradigma que a maioria das pessoas nem questiona, elas levam assim de forma inconsciente, que é aquela questão de quando acabou o resguardo, a quarentena, os 40 dias ali de resguardo após o parto, que a mulher ela é liberada pelo médico a ter relações sexuais, que tudo vai voltar a ser exatamente como era antes, o sexo vai ser na mesma frequência, na mesma intensidade, com a mesma quantidade de libido, e isso não é verdade, não é uma coisa mecânica. Então passou a quarentena, o médico liberou, beleza, então vai ser tudo como era antes. Esse paradigma que fala que vai ser igual ao que era antes. Isso não é verdade, gente? Mudou, muita coisa mudou. E aqui tem um primeiro ponto que é importante a gente entender. Tanto o homem quanto a mulher, os parceiros, passaram pelo mesmo evento, que é o parto, o nascimento do filho. Mas a transformação para ambos, ela acontece, mas ela também é diferente, em graus diferentes. A transformação que acontece na mulher, ela é muito maior do que a transformação pelo qual o homem passa, e a gente vai explorar isso aqui para ficar bem claro e bem consciente para todo mundo. Mas o ponto é que os homens muitas vezes têm dificuldade de empatizar e entender toda essa transformação que a mulher passou, essa transformação nas várias dimensões dela. E aí começa a ter esse entendimento, essa distorção de que, ok, passado o resguardo, tudo voltará a ser como era antes. O fato é que nós não somos mais quem nós éramos antes. Ocorreu uma transformação. A gente precisa reconhecer, entender e trabalhar e recriar essa relação desses dois novos parceiros, dos dois novos pais que nasceram naquele momento. Essa transformação, ela acontece em todas as esferas da vida. Por que seria diferente em relação ao sexo, não é mesmo? Então, o primeiro ponto aqui da nossa conversa é a gente trazer clareza, informação e consciência sobre o que acontece com homens e mulheres após o parto, após o nascimento dos filhos. Esse é o primeiro passo, para aí sim a gente conseguir entender como lidar com isso. E o nascimento dos filhos, o processo do parto, o nascimento dos filhos ali, o puerpério, são eventos que são muito intensos e muito transformadores na vida de qualquer mulher. E como eu falei, não é normal a gente esperar que o sexo também não seja impactado por toda essa mudança. Então aqui a gente vai falar sobre 5 principais questões que impactam nessa questão da libido, nessa sensação de vontade de fazer sexo, como a mulher percebe o sexo depois do nascimento dos filhos. Então vamos falar desses 5 fatores. E o primeiro fator deles é um fator muito prático mesmo, que é a questão hormonal, Logo após o nascimento dos filhos, a mulher está num processo de reequilíbrio hormonal, de os hormônios entrarem em sintonia ali, e esse desequilíbrio hormonal que a mulher experiencia, ela vivencia, ele pode reduzir drasticamente a libido da mulher. Inclusive, existem alguns estudos que falam que a prolactina, que é o hormônio responsável ali pela amamentação, ele tem um impacto sim na sensação de libido pela mulher.
mulher. Então, durante o período que a mulher está amamentando, ela pode sentir uma queda na libido. E muitas mulheres experienciam o contraste entre a libido da gestação e do pós-parto. Muitas mulheres relatam que sentem mais libido durante a gestação, justamente pela quantidade de hormônios, da energia que está circulando ali na região do útero, dos órgãos sexuais. E aí, quando o bebê nasce, esse libido vai lá pro pé e a mulher ela experiencia esse contraste entre a libido da gestação e a libido do pós-parto. E aí esse é o primeiro nó na cabeça dos homens, né? Que de repente a minha esposa durante a gestação estava com libido lá nas alturas e agora está com libido lá na sola do pé. Meu Deus, o que aconteceu? O que foi tão... Né? Porque o homem não tem essa transformação hormonal, obviamente, para ele a coisa ficou ali mais, né, no platô, que sempre foi. Que sempre foi. Então isso gera um primeiro choque, né, que pode ser bastante impactante para muitos homens. E isso não é uma regra, tá? Tô falando que tem mulheres que experimentam uma maior libido na gestação, mas não é todas as mulheres que experimentam. Mas pode acontecer de ter esse contraste depois do nascimento dos filhos. E também pode ser que mulheres, depois do nascimento dos filhos, não experimentem essa queda na libido, enfim. Cada mulher é única, a gente está falando aqui de situações que são mais comuns entre as mulheres. O segundo efeito está relacionado aos efeitos físicos. Então, primeiro, físico relacionado ao próprio corpo mesmo, né? A mulher, o corpo da mulher se transformou muito durante 9 meses para poder gerar uma vida. E logo após o nascimento, aquele corpo está se reencontrando, está reencontrando os lugares. Enfim, e a mulher está com um novo corpo que do dia para a noite surge. E aí entra num processo de autoaceitação, de entender aquele novo corpo, de se sentir bem com aquele novo corpo. E até esse processo ele se consolidar, a mulher pode sentir um impacto na própria autopercepção, né? De quanto ela se sente bem com aquele corpo, quanto ela se sente sensual com aquele novo corpo, até ela conseguir aceitar esse novo corpo. É um processo que pode ter impacto na libido, no sentido de quanto a mulher se sente bem com ela mesma. Sim, a autoaceitação é um passo fundamental para você ter desejo sexual. Se você ainda não se aceita, não se entende no seu próprio corpo, fica muito difícil você se jogar para uma relação sexual. E o segundo efeito físico está ligado à parte mais de trabalho da coisa, porque depois que uma criança nasce... É privação de sono, é cansaço e tudo isso, gente, uma pessoa que está cansada, que está dormindo pouco, que tem uma rotina intensa de trabalhos, de cuidado com o bebê, e aí depois, às vezes, quando o bebê, quando volta a trabalhar, ainda tem uma carga do trabalho, a carga de cuidar da casa, do filho, gente, tudo isso tem um impacto absurdo na libido, né? Você tá, às vezes, no momento ali, quando você tá mais cansado, o maior tesão da sua vida é dormir. Né? Não é ir fazer sexo. Então, isso também é real, isso também acontece. Você põe na balança, né? Dormir ou fazer sexo? Transar. Dormir. Questão de prioridades, né? O terceiro efeito são as transformações, as mudanças emocionais que acontecem durante esse período. E aí eu queria chamar atenção para 2 deles. O primeiro deles é que a mulher ela está num processo emocional, psicológico, de entender essa sua nova identidade de mãe, né? Muitas coisas acontecendo, agora ela é mãe. Então essa formação de identidade faz com que ela tenha a sua atenção, a sua energia direcionada para se entender. E o segundo ponto que acontece com muitas mulheres, infelizmente, com muitos casais, é uma decepção emocional com o parceiro, que está muito ligado à falta de parceria no cuidado do bebê, no cuidado do filho. É mesmo assim, todo o trabalho, toda a carga mental, tudo que precisa ser colocado para a criação daquele filho, fica exclusivamente com a mulher e o homem volta para a sua vida anterior ao filho como se nada tivesse acontecido. E isso pode gerar em muitas mulheres uma mágoa, um ressentimento, uma decepção com aquele parceiro. Meu Deus, você era uma pessoa, agora você é outra. Agora que eu mais preciso de você, você se ausenta. E essa decepção, obviamente, impacta a vontade de você querer fazer sexo, querer transar, se relacionar intimamente com qualquer pessoa. Então isso também é um fator importante. Esse desequilíbrio da carga de trabalho, essa decepção da mulher com o seu parceiro que não está presente como ela gostaria nesse momento, gera um impacto emocional que obviamente impacta a libido e a relação sexual. Tesão, ele não é só físico, né? O tesão, ele é composto por uma série de fatores. E quando você tá ressentida, magoada com uma questão que não...
aparentemente não influencia na libido, mas influencia, né? Isso tem um grande impacto. A quarta mudança está ligado aos efeitos psicológicos dessa transição. E esse aqui é um aspecto mais sutil, um papo um pouquinho mais cabeça, mas que é importante a gente falar. Existe na nossa cultura uma imagem, um inconsciente coletivo, né? Uma ideia que a gente compra e absorve sem perceber, que está ligado à nossa cultura, de que a imagem da mãe é uma imagem da mulher imaculada, né? A mulher mãe não é a mulher sexual. E a imagem da Virgem Maria, né? A Virgem Maria é a mãe que teve o filho sem nem transar, né? Então, assim, percebam como a gente tem introjetado essa imagem da mãe santificada. Santificada. Então, é uma imagem consciente, coletiva, de que ao se tornar mãe, você se torna santificada, imaculada, virgem. E aí, às vezes a gente pode pensar, nossa, mas eu não penso nada disso. Mas o nosso subconsciente, ele às vezes nos prega peças, essa coisa, a gente foi crescendo, ouvindo essas imagens, esses conceitos, essas ideias, essa construção social, e muitas mulheres podem se sentir impactadas por isso. Surge esse conflito interno de tipo, poxa, agora que eu sou mãe, aquela energia sexual ali mais fogosa, ela... Poxa, isso não é... Não combina. E assim, e é natural que durante esse primeiro momento, os primeiros anos, o papel de mãe, ele tome um espaço muito grande na vida das mulheres. Até a gente reequilibrar outros papéis da nossa vida, demora um tempo. É natural, é normal, é esperado. Mas essa energia desse papel que tem, né, que está no nosso inconsciente coletivo como essa energia mais santificada, pode entrar realmente em conflito e você ali não consegue trazer de volta a mulher sensual, a mulher sexual, a mulher que sente desejo, a mulher que sente tesão, porque você está vivenciando demais aquele papel de mãe, que é a que doa, que cuida, que está ali e que teoricamente não tem permissão para sentir prazer, para estar disponível sexualmente, enfim. É algo muito sutil, muito inconsciente, mas que está presente em muitas, muitas mulheres. E o quinto fator que a gente tem que analisar é relacionado à energia sexual. A energia sexual, ela tem a característica de ser uma energia criadora, criatividade. Criatividade é uma energia bastante sexual, né? Afinal de contas, é usada para gerar uma vida. E nesse momento em que o bebê nasceu, que está na esterogestação, em que está nos primeiros momentos de vida, em que ele está se criando, se formando ainda, essa energia, ela flui dos órgãos genitais para o seio, para a amamentação. Então, essa energia sexual que antes tinha maior presença nos órgãos genitais, ela agora já não está mais tão presente lá, e ela está presente aqui mais voltada para o desenvolvimento, para a saúde e criação do filho. E é importante a gente aqui entender, para não ficar uma coisa parecendo esotérica ou abstrata demais, que a gente não está falando do tesão em si ou da libido em si, a gente está falando de fluxo de energia. Uma vez que o fluxo de energia antes estava mais concentrado nessa região, porque a mulher estava disponível para esse processo de criar uma vida, para a concepção, para gestar e tudo mais, este fluxo de energia, ele se desloca para esta região, região dos seios, que é justamente para criar, para nutrir a criança. Então, a mulher tem pouca energia na região dos genitais, na região do útero e tudo mais. Então, olha quantas mudanças, quantas transformações estão acontecendo. Então, esse paradigma de falar que agora vai voltar a ser tudo como era antes porque o médico liberou, cara, é uma grande mentira. Existem mudanças físicas, hormonais, emocionais, psicológicas, energéticas acontecendo. É uma grande transformação. Então a gente primeiro ganhou consciência, luz, a gente sabe que isso está acontecendo, que isso faz parte do processo, que isso é natural e que isso tem sim efeitos, impactos na relação íntima do casal. Então agora vamos começar a falar como que a gente trabalha isso. Mas antes da gente trabalhar essa questão, vamos entender os efeitos negativos que o não entendimento dessas mudanças pode causar, tanto na mulher, quanto no homem, quanto na qualidade da relação desse casal. É verdade, porque se você estiver vivendo esses efeitos hoje na sua vida, significa que falta uma compreensão do casal sobre essas mudanças todas que estão acontecendo. Então acho que é legal a gente falar exatamente quais são os impactos na vida prática do casal. O primeiro efeito é muito clássico. É o homem se sentir rejeitado.
Muitas vezes os homens têm muita dificuldade de falar sobre seus sentimentos, de falar que eles estão se sentindo abandonados e rejeitados, mas eles mostram no comportamento, ficam mais agressivos, ficam mais emburrados, começam a reclamar e tem um efeito desse fenômeno, né, dessa incompreensão do homem, desse sentimento de estar abandonado e rejeitado pela sua parceira, que é muito triste, muito perigoso, que é ele começar a transferir essa insatisfação com a relação, essa insatisfação com a falta do sexo para o bebê, né? Como se o bebê foi o culpado por isso que ele está vivendo. Antes era de um jeito, agora que você chegou, as coisas mudaram, e mudaram para um jeito que eu não gosto, então você é o culpado. Isso é muito sutil, muito perigoso, e é uma coisa que precisa ser trabalhado o quanto antes, porque o bebê não tem nada a ver com isso, né? Essa é uma questão do homem que ele precisa resolver consigo mesmo. Precisa amadurecer, precisa amadurecer nele mesmo para não transferir para as outras pessoas. Ou ele transfere para a mulher. A culpa é sua. Você que mudou, você que está diferente, você era uma coisa, agora você é outra. E essa culpabilização que o homem vai jogando para fora é porque ele não está aceitando a dimensão interna dele, as emoções que ele está sentindo de falta de um abandono. Então, precisa olhar isso com bastante atenção. E entender da onde que vem esse espaço de abandono também, né? Porque a mulher, teoricamente, não deveria ter que ser a principal supridora desse espaço, né? Onde o homem está se sentindo abandonado. Então, tem um processo interno do homem se amadurecer, se curar de questões para que isso não seja um problema na vida do casal. A mulher não tem que se responsabilizar por isso, né? O segundo efeito negativo dessa falta de entendimento, né, dessas transformações que acontecem, é a mulher ela começar a se culpar, achando que ela já deveria ter voltado ao normal, mas como ela não voltou, então tem alguma coisa errada com ela. Passou o período de resguardo, o médico liberou para a relação sexual, mas eu não tenho vontade, eu não tô afim, eu não tô querendo, então provavelmente tem alguma coisa errada comigo, né? Tô quebrada, tô doente, enfim. E aí ela começa num processo de se culpar, de não se aceitar. E aí, né, isso pode fazer com que ela passe por um segundo estágio, que é de se agredir, de fazer coisas que ela não tá com vontade de fazer. O terceiro efeito negativo de acreditar nesse paradigma de que tudo vai voltar a ser como era antes, nada mudou, é de que isso gera socialmente uma pressão social em cima das mulheres. Porque se todo mundo acredita nisso, a família, as amigas, o marido, todo mundo olha para aquela mulher e faz uma pressão, tipo, nossa, como assim para você não voltou a ser desse jeito, não está funcionando, você não está sentindo libido e o sexo não está fluindo como era antigamente? É muito normal você ver, né? A mulher ali tá no puerpério, tá cansada, tá com sono, e as pessoas cobrando que ela esteja em boa forma, que ela esteja arrumada pro marido, sexy, que ela esteja sexy. E aí tem uma pressão das próprias mídias e redes sociais. Você vê assim, artistas, celebridades, influencers, pessoas que têm filhos e que em menos de um mês já tá com o corpo exatamente como era antes, já tá ali sexy, já tá maravilhosa, já tá linda com o marido, fazendo foto na praia. Ela falando assim, ela vai se sentindo cada vez menos normal, né? Então assim, todo mundo volta ao que é o normal, menos eu. Então tem alguma coisa de errada comigo, né? Essa pressão só reforça esse sentimento de que tem alguma coisa errada comigo. E o quarto efeito negativo é que o sexo começa a ser utilizado como moeda de troca para manter a normalidade da relação, né? A mulher se agride, a mulher começa, já que meu marido quer, eu não quero, mas eu tenho que comparecer, senão isso pode gerar outros problemas. Então começa a ter o sexo sem prazer, o sexo sem afetividade, que impacta tanto o homem quanto a mulher, porque o homem começa a transformar o sexo em algo mais mecânico, algo de apenas prazer biológico e não de prazer afetivo, e a mulher também começa a se distanciar da dimensão afetiva do sexo. E da dimensão do prazer do sexo. Da dimensão do prazer do sexo também. Então ambos, na verdade, se afastam da dimensão afetiva, e o homem se liga ao prazer e a mulher também desliga o prazer. E o que acontece no longo prazo? Isso de fato vai impactando a relação íntima daquele casal. Porque aquilo que deveria ser extremamente prazeroso, gostoso, um momento de conexão, de intimidade, de liga emocional entre aqueles dois parceiros, virou uma moeda de troca. Virou uma moeda de troca, virou alguma coisa que a gente precisa fazer
para se manter aqui dentro do padrão normal, do que as pessoas esperam, do que a gente mesmo espera. Tudo isso motivado por uma profunda inconsciência e falta de entendimento de que este paradigma de que tudo será como antes é uma grande mentira. Então a gente precisa trazer um novo paradigma, um novo entendimento dessa situação para transformar essa situação e fluir e criar uma relação íntima e harmoniosa, recriar essa base. Então a gente precisa trazer um novo paradigma, mais construtivo, mais positivo nessa questão da relação sexual após os filhos. Esse paradigma é simplesmente assim: após o nascimento do filho, é preciso recriar a intimidade sexual. E isso é um processo gradual, né? Mas é importante a gente entender que é mais benéfico a gente trazer para a nossa vida essa consciência de que após o nascimento do filho, nós, como casal, precisamos recriar a nossa intimidade sexual. E o primeiro passo para trazer esse novo paradigma é a gente desconstruir o que a gente entende hoje como sexo e a importância dessa questão para a saúde do relacionamento do casal. E acho que o primeiro ponto quando a gente fala de desconstruir o sexo é encarar com mais naturalidade esses períodos sem sexo. Tá tudo bem que exista um período, às vezes até mais longo da nossa vida, onde não haja sexo. Porque se a gente coloca o sexo como sendo a principal questão, a principal pilar central da relação, é a coisa mais importante da relação de vocês, é que tem alguma coisa errada aí, né? Porque o sexo, ele faz parte de uma relação afetiva, mas ele não deve ser o pilar central, né? Se aquilo desmorona, então a relação toda desmorona, é porque está faltando uma base, uma fundação muito mais sólida. O segundo passo é o homem entender e empatizar com esse processo de reconstrução, de recriação que a mulher está vivendo depois de parir o filho. E mais do que isso, dar o apoio emocional que ela precisa para viver esse processo. Entender que isso é natural, que isso faz parte e que você não é o centro das atenções nesse momento. Não é sobre você. A sua mulher não te abandonou, não deixou de gostar de você, nada disso. Mas ela está passando por um processo onde ela precisa se sentir bem consigo mesma para ela poder voltar a ter conexão sexual com você, parceiro. Com ela e com ela mesma, né? E com o parceiro. Então, homens, não é sobre vocês, é preciso ter esse amadurecimento, esse olhar de que é um momento importante na vida da sua parceira e que ela precisa do seu apoio emocional até que ela possa se reconstruir e aí sim voltar a criar essa ponte de intimidade sexual com ela e com você. O terceiro passo para recriar a intimidade sexual após o nascimento dos filhos é buscar outras formas de intimidade além da sexual. Inclusive outras formas que são até mais poderosas para criar conexão emocional, para criar vínculo, para criar uma parceria mais forte e duradoura do que o próprio sexo. A gente está falando aqui de diálogo aberto e verdadeiro, de vulnerabilidade emocional. Sim, de você falar, se abrir, né, de uma forma mais profunda com o seu parceiro, com a sua parceira, contar como é que você está se sentindo, quais são os seus medos, quais são as suas angústias. A gente está falando de reconhecimento dessa pessoa nessa nova fase, então de falar, de abrir o que você admira naquela pessoa, apreciação, o que você reconhece nela, nesse novo papel que ela está exercendo e em todos os outros papéis que ela exerce. Então, quando a gente se aprofunda, né, nessa intimidade que vai muito além do que o sexo, o vínculo e a parceria, eles vão se solidificando, se fortalecendo cada vez mais. Esse período da recriação da intimidade sexual, esse período de reconstrução da intimidade do casal com uma nova base, né? Agora somos uma família, ele é incrível, uma oportunidade incrível para aumentar ainda mais a parceria e o vínculo entre vocês. É uma oportunidade realmente preciosa. E por fim, falando do quarto passo para recriar a intimidade sexual após o nascimento dos filhos, falando agora de sexo mesmo, né? Como é que a gente pode encarar uma nova abordagem para o sexo nesse momento? Então a gente fala um pouco aqui de feminilizar o sexo. O sexo, como a gente entende hoje, ele tem um caráter muito masculino no sentido de
eu estou fazendo sexo com uma finalidade. Então, a minha finalidade é gozar, né? Sempre gozar, atingir o orgasmo, sempre com penetração, sempre dessa forma. E se a gente, então, desconstruir um pouco esse olhar sobre o sexo e trazer um aspecto um pouco mais feminino, sem uma finalidade, né? Não necessariamente você precisa gozar ao final do sexo, sem a necessidade de penetração, trazendo, então, outras coisas que tornam tão prazeroso esse momento quanto, e que para a mulher, nesse momento onde ela está mais sensível, ela está se reencontrando, pode ser muito mais prazeroso para ela. Então a gente está falando aqui de beijos, de carícias, toque, de às vezes uma conversa, uma massagem, o fato de vocês estarem juntos nesse momento íntimo, sem uma finalidade, sem a mulher ter essa necessidade de que ela precisa comparecer para o homem, né? Então trazer esse aspecto de explorar outras zonas do corpo. Outras zonas erógenas. E aí você vai então descobrindo novas formas de prazer e recriando uma nova forma de ter relações com o seu parceiro que não seja exatamente aquela. Porque muitas vezes nessa forma de ter relação, onde o sexo é mais feminino, a mulher ela se sente mais acolhida, mais amparada, mais, né? E sem a necessidade de se sentir pressionada para fazer o sexo da forma como ela entendia antes. Então, o grande lance aqui, primeiro a gente entender que esse paradigma amplamente aceito na sociedade de que tudo deve voltar a ser como era antes é uma grande mentira. A gente precisa trazer um entendimento sobre todas as transformações que estão acontecendo com aquela mulher e com o casal naquele momento pós os filhos, com naturalidade, faz parte, está tudo ok, é uma oportunidade de aumento de intimidade do casal, inclusive de formação de uma base familiar e de uma relação íntima mais profunda, e entender como que a gente pode fazer isso acontecer na prática, que é trazendo essa nova forma de pensar, esse novo paradigma de que este é um processo, é uma fase em que nós vamos ter que recriar a intimidade sexual.